Quem é você sem o seu trabalho e a sua aparência? Resta-lhe alguma coisa? Hoje vamos conversar sobre o livro A Metamorfose de Franz Kafka, que nos conta a história de um homem que perdeu tudo o que a nossa sociedade mais prestigia. Oi, meu nome é Gisele, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou estar fazendo uma análise sobre o livro A Metamorfose de Franz Kafka. Eu dividi este vídeo em algumas partes que eu considero importantes para a gente conseguir entender esta obra de uma forma mais aprofundada. E como sempre faço nos meus vídeos de análise, ao final eu vou estar apresentando a minha leitura conforme a minha cosmovisão cristã acerca desta obra. Então já prepara teu cafezinho, teu chá, teu suco, tua água, teu chimarrão, até achocolatado vale. O importante é que você se sinta confortável e agora vamos conversar sobre o livro. Vamos começar falando sobre o Franz Kafka, que se tornou um dos escritores mais influentes do século XXI. Suas principais obras são A Metamorfose, O Processo e Carta ao Pai. Ele era formado em Direito e trabalhava em uma companhia de seguros, mas o seu verdadeiro amor era pela literatura e pela escrita, de tal forma que no tempo livre ele usava para poder escrever contos, romances. Mas assim como muitos outros autores, ele só veio ganhar reconhecimento das suas obras após a sua morte. Foi uma vítima da tuberculose e morreu aos 40 anos de idade. E eu fico pensando que a gente poderia ter conhecido muito mais obras dele se o Kafka não tivesse queimado e destruído a maior parte dos seus escritos. Ele era bem exigente consigo mesmo. Mas graças ao seu amigo Max Brod, ele tomou uma das decisões mais polêmicas da história literária. As histórias que estavam sob a sua guarda, ele simplesmente publicou. Mesmo após o Kafka, no leito de morte, pedir para o Max queimar o restante dos seus manuscritos, cartas, diários, ele simplesmente ignorou o pedido do seu amigo. A propósito, você já agradeceu o Max Brod hoje? Porque sem ele a gente não teria conhecido muitas obras do Kafka. E você faria o mesmo ou queimaria tudo, respeitando a vontade do seu amigo? Boa parte dos conflitos e vivências do Kafka tinham reflexo nas suas obras, inclusive o relacionamento conturbado que ele teve com seu pai. Em Carta ao Pai, uma correspondência que deveria ser entregue ao genitor do Kafka, mas o pai dele nunca leu, ele disse o seguinte: meus escritos tratavam de você. Neles eu expunha as queixas que não podia fazer no seu peito. Eu acho que se eu pudesse viajar no tempo, uma das coisas que eu faria era abraçar o Kafka. Agora vamos ao contexto histórico da obra para você entender de uma forma mais aprofundada a metamorfose. Para isso, precisamos voltar lá para o início do século XX. Estamos em plena segunda revolução industrial. Foi uma época marcada por grandes avanços tecnológicos, crescimento das cidades e uma vida mais voltada para a produtividade e para o trabalho. Neste cenário, o trabalhador já não era mais visto como um ser humano, mas sim como mercadoria. E por que eu estou falando isso? Não só porque é o contexto da obra, o contexto pelo qual o Kafka passou, mas também porque nas obras deste autor transmite essa sensação de desumanização. Tanto a desumanização como a perda de identidade atravessam as obras do Franz Kafka. Esse contexto caótico vivido pelo autor não para por aí. Inclusive, ele vivenciou a Primeira Guerra Mundial. Claro que não foi atuando na linha de frente da guerra, mas ele sofreu com as consequências da Primeira Guerra Mundial e também ele foi um precursor do existencialismo, o que explica muita coisa. Quanto às características da obra do Kafka, inclusive A Metamorfose, é importante a gente destacar sobre o existencialismo. Falei que ele foi o precursor, inclusive, e essa corrente filosófica, ela tem alguns elementos que estão presentes na obra do Kafka. E um destes elementos, por exemplo, como eu falei, é a desumanização, a degradação humana,
como também questionamentos existenciais, perda de identidade, angústia, falta de sentido, solidão, são todos elementos que estão presentes nesta corrente e também estão presentes nas obras do Kafka, sobretudo no livro A Metamorfose. Outra característica muito presente também é o absurdo da existência. A história do autor, ela também flerta um pouco, você consegue perceber isso, com uma escrita mítica. E o que seria isso? Basicamente é quando a história ela funciona como uma metáfora para dilemas universais. A narrativa ela vai misturando elementos do cotidiano com elementos fantásticos, absurdos, justamente para criar uma experiência simbólica da realidade. Ou seja, o foco não está na lógica dos acontecimentos, mas sim na experiência interior dos personagens. Em A Metamorfose, ninguém deve tentar racionalizar o porquê o Grego virou um inseto. Eu sei que tem muita gente que lê e acaba parando porque não entende o motivo disso e fica questionando que não faz sentido. Mas a questão é que esta obra ela não tem a finalidade de explicar o porquê que o Grego virou um inseto, mas sim de mostrar como ele sente, pensa e reage diante desta situação. Não só ele, como também as pessoas ao seu redor. Agora podemos partir para a história do livro A Metamorfose. Gregor Samsa é um caixeiro viajante que abdicou de si mesmo e das suas vontades, dos seus desejos, para viver inteiramente em prol da sua família. Após uma noite de sonhos intranquilos, ele percebe que sofreu uma metamorfose. Se transformou em um inseto gigante. Muitos leitores acreditam que o Grego ele se transformou em uma barata, mas o livro ele não se detém a dizer a qual inseto ele realmente se transformou. Mas pelas descrições realmente dá a entender que provavelmente o Grego se transformou em uma barata. O mais intrigante dessa história é que o Grego, quando ele sofre essa metamorfose, ele não está preocupado com isso. Ele acorda, se vê naquele estado e a preocupação dele é com o trabalho. É se ele vai chegar no horário certo, se ele vai conseguir levantar da cama. Se estivesse no lugar do Grego e fosse transformada por um inseto, e principalmente se fosse uma barata, eu entraria em desespero e desmaiaria. Acordaria, entraria em desespero de novo e desmaiaria, até enfim eu morrer do coração. E aí a história ia terminar aí. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not. Como você reagiria ao se transformar em um inseto? Apesar do Grego odiar o seu trabalho, ele permanece naquele emprego por causa da sua família. E ele tem o objetivo de saldar uma dívida que os pais tiveram com um empregador. Tem um trecho da história que fala o seguinte: se eu não me contivesse por causa de meus pais, já teria me demitido havia muito. Iria até o chefe e lhe diria o que penso do fundo do coração. Ele despencaria da mesa. Após a metamorfose, Grego ele perde a capacidade de ser entendido pelos outros. Ele perde a capacidade da linguagem humana, de tal modo que quando ele começa a falar, as pessoas escutam um barulho de bicho. A família alheia à metamorfose fica preocupada quando vai dando o horário do trabalho e o Grego ele simplesmente não sai do quarto. E esse estranhamento se deve ao fato de que o Grego ele é um funcionário exemplar, nunca faltou ao trabalho, sempre chegou no horário certo. Mas apesar disso, o gerente vai bater lá na casa dele para cobrar explicações do Grego, para saber o porquê que ele se atrasou para o trabalho. A partir daí, a tensão começa a crescer mais ainda. A família começa a pressionar ele do lado de fora, querendo saber o que está acontecendo, se ele está passando mal, se ele está bem, por que ele está atrasado para o trabalho. E ele lá lutando para conseguir sair da cama, porque ele está com um corpo metamorfoseado, cheio de perninhas, e ele não consegue se levantar. O gerente insiste em falar com ele, e aí os pais começam a bater mais ainda na porta, tentam falar para o Grego que é para ele explicar o que está acontecendo, falam que ele não é disso, que ele é um funcionário exemplar, que certamente deve ter acontecido alguma coisa. O clima vai ficando cada vez mais angustiante. Quando finalmente conseguem abrir a porta, eles se deparam com aquela figura monstruosa.
O choque é imediato. A mãe desmaia, o pai age de uma forma ríspida, o gerente fica atordoado, pasmo com aquilo que ele vê e sai correndo. No primeiro momento, a família tenta se adaptar àquela nova realidade. A sua irmã, a Gretchen, é a que cuida mais dele, que age com mais carinho. Ela, inclusive, limpa o quarto dele, leva comida para ele, tenta descobrir o que ele gosta de comer. Tira os móveis do quarto para que ele possa subir pelas paredes, porque agora ele descobriu que gosta de fazer isso. Ele é um inseto. Nessa tentativa de descobrir o que o Grego agora gosta de comer, ela percebe que ele não gosta mais daquela comida favorita do antigo Grego. Agora ele gosta de restos de comida. É disso que ele aprecia. Afinal de contas, ele é um inseto. O ponto é que Grego ele vivia para o trabalho. Então essa transformação, ela já aconteceu há muito tempo. Não foi naquele momento que a gente começa o capítulo 1 que a transformação aconteceu. A física sim, mas ele já havia se transformado em um inseto no momento em que ele deixa de viver para subsistir, para viver em prol do trabalho, simplesmente anulando todos os seus desejos, os seus sonhos e se transformando em uma peça de um maquinário. Daí faz sentido ele se alimentar de restos. Há quem interprete que esses restos de comida se referem aos fast foods. Faz sentido, até porque quem vive em prol do trabalho subsiste, sobrevive, não vive, na verdade, né? E o que resta é comer restos, comer comida que não tem qualidade, porque não resta tempo para ter qualidade de vida. Naquela relação familiar ainda havia um resquício de afeto, porque eles acreditavam no fundo que o Grego ele era aquele inseto. Não fala na obra, mas pela forma como eles tratavam o inseto, pela tentativa de fazer ele se alimentar, pela preocupação em tirar os móveis do quarto para que ele se movimente livremente, provavelmente eles tinham um entendimento de que aquele inseto ainda era o Grego. Há um certo momento da narrativa que a mãe do Grego ela acaba se assustando com a figura do filho, a figura metamorfoseada. É no momento em que ela está ajudando a filha a tirar as coisas do lugar para ele poder se movimentar livremente, e aí tem um momento em que ela acaba vendo o Grego porque ele ficava escondido para ninguém ver ele, ninguém se assustar. Mas teve uma hora que o Grego acaba aparecendo e ela se assusta com aquilo e começa a passar mal. Gente, eu não julgo, porque assim, quer dizer, julgo, mas mas é porque assim, se fosse no literal, porque é uma metáfora, mas se fosse no literal e eu visse uma barata gigantesca daquele tamanho de gente, meu filho, eu estaria com Deus. O coração não ia aguentar não. Mas a gente sabe que é uma metáfora, certo? Combinado? Podemos apertar as mãos e dizer que isso é uma metáfora. Daí ela começa, como eu falei, a passar mal quando vê a figura do filho. E aí o pai, ele até então não estava em casa. Quando ele retorna, ele vê aquele estado caótico da sua mulher e ele fica muito preocupado e imagina que aquilo foi culpa do Grego. Só que não foi culpa dele, né? Ele não quis assustar a mãe. E aí o pai ele acaba reagindo de uma forma um tanto violenta. Ele começa a jogar várias maçãs contra o filho. E uma dessas maçãs acaba pegando no casco dele, a ponto de o machucar. E a maçã ela fica incrustada naquele casco. Mas infelizmente ninguém teve a coragem de tirar aquela maçã e de cuidar do Grego, de cuidar dos seus ferimentos. Gostaria inclusive de compartilhar com vocês um trecho da história desse momento. O grave ferimento de Grego, com o qual sofreu por mais de mês, a maçã permaneceu cravada na carne como uma lembrança visível, pois ninguém ousava tirá-la. Parecia ter recordado ao pai de Grego que, apesar de sua presente figura triste e repulsiva, ele era um membro da família, que não podia ser tratado como inimigo, e que diante dele valia o mandamento do dever familiar de engolir a aversão e tolerar. Nada mais do que tolerar. No livro, o pai do Grego representa uma figura muito parecida com a figura paterna do Kafka.
um homem rígido, indiferente e emocionalmente distante. Por isso que eu falei com vocês um pouquinho da história do autor e da sua relação conturbada com seu pai. Com o tempo, o quarto do Grego não era mais limpo. Esqueciam de colocar a comida dele. Antes, tinham cuidado de deixar a porta entreaberta para que ele pudesse ver o movimento, acompanhar alguns momentos entre a família ali, mas agora eles deixavam a porta fechada. Além disso, o cômodo do Grego, o quarto dele, virou uma espécie de depósito. Simplesmente colocavam várias coisas ali que eles não usavam e que não tinham coragem de jogar fora, e colocavam também lixos ali. Basicamente era o que ele representava para sua família. Algo descartável. Ele deixou de se tornar o principal provedor daquela casa para se tornar um estorvo. O trecho que eu gostaria de compartilhar com vocês é o seguinte: por causa do pó que se depositava em todos os cantos de seu quarto, já que não era mais limpo, e que voava ao menor movimento, ele também estava coberto de poeira, arrastava consigo nas costas e nas laterais fios, cabelos, restos de comida. Sua indiferença diante de tudo era grande demais para que ele tivesse se deitado de costas e se esfregado no tapete, tal como fizera outrora várias vezes durante o dia. A partir da transformação do Grego, a família ela precisou se reajustar. O pai, que não trabalhava, agora precisou trabalhar. A mãe também passou a costurar para fora, e a sua irmã, a Gretchen, ela também precisou trabalhar. Para ajudar na renda da casa, a família também alugou um quarto para 2 inquilinos. E aí, em um momento da narrativa, a Gretchen ela passa a tocar violino. O pai até fica preocupado de estar incomodando os inquilinos, mas eles ficam interessados em escutar aquela música. E ela começa a tocar lindamente, e aí eles vão se aproximando, vão gostando daquela música, e o Gregor também. Ele vai se aproximando cada vez mais, e aí ele sai do quarto, quase que enfeitiçado por aquilo. E aí ele começa a questionar: será que eu sou bicho mesmo? Será que bicho aprecia música? Nesse momento ele se esquece da sua condição e se sente humano. Até que os inquilinos percebem a sua presença e se assustam com aquilo que eles veem. Nesse momento, eles ameaçam ir embora e inclusive nem pagar o aluguel. Daí o Grego ele se assusta e ele acaba retornando para o seu quarto. E é nesse momento que a família ela se reúne para conversar. E a irmã diz algo terrível. Ela diz abertamente que aquele inseto gigante não era o seu irmão. E que se de fato fosse, o Grego saberia que animais não convivem com seres humanos. Ou seja, ela está basicamente dizendo que, independente se ele é o Grego ou não, ele não cabe mais aqui dentro da nossa família. Não há espaço para ele. Ela diz que não é possível mais continuar vivendo daquela forma e que seria melhor eles se livrarem daquele inseto. E esse é o golpe final. Porque até então, Gretchen foi a que mais, no início, demonstrava um certo carinho por ele. E foi a que mais o Gregor se importava e se preocupava. Ele se preocupava com todo mundo, mas sobretudo com o futuro dela. Ferido tanto no corpo como na alma, o Gregor ele ouve tudo aquilo, volta para o seu quarto. Não se sabe se por causa de fome, de desgosto ou pela condição fragilizada que ele se encontrava, que foi mais ainda prejudicada naquele momento em que o pai lhe lança aquela maçã contra o casco dele. Mas independente da causa, ele simplesmente morre naquela noite. Ao amanhecer, a empregada ela encontra o corpo imóvel do Grego e anuncia a morte dele. E o que se segue é de uma frieza que dói o teu coração quando você está lendo este livro. Ao invés do luto, há alívio. A família, agora livre do peso, decidem fazer um passeio e conversar sobre o futuro deles, como se o filho e o irmão nunca tivessem existido, nunca tivessem se esforçado tanto
para o bem daquela família. A verdade é que Gregor ele nunca recebeu o reconhecimento dos seus familiares. Tem um trecho que diz o seguinte: tanto a família como o Gregor acostumaram-se a isso. Aceitava-se com gratidão o dinheiro, ele o entregava com prazer, mas disso não resultou mais nenhum calor especial. Essa novela ela é dividida em 3 partes, tá? Eu falei aqui de uma forma corrida, mas são 3 capítulos. O primeiro capítulo vai falar sobre a metamorfose do Gregor e sobre como isso afeta tanto ele como as pessoas ao seu redor. Então essa narrativa vai mostrar as primeiras impressões do personagem em relação a essa metamorfose e os problemas e as mudanças que vão acontecendo naquela família. No capítulo 2, a família tenta se adaptar àquela realidade, mas gradualmente vai abandonando o Gregor, de tal forma que ele vai ficando cada vez mais isolado do mundo. E no capítulo 3, a gente vê a degradação física e emocional do Gregor. Ele vive um estado de angústia, rejeição e desumanização até a sua morte. No final, o que ele mais deseja é morrer. O que ele mais deseja é a morte para poder dar alívio à sua família. E o que mais me incomoda nisso tudo é que a maior preocupação do Gregor, apesar de toda aquela rejeição e da repulsa dos seus familiares, é a sua família. Ele continua preocupado com eles. Ai, gente, essa história, ela é pesada, mas assim, se você não leu, embora eu tenha relatado aqui o que aconteceu, vale a pena ler esse livro. Acho que muitos clássicos a gente acaba conhecendo bastante do enredo, mas vale a pena a gente ter a experiência de saber como acontecem as coisas, a forma como é escrito. Porque não é igual quando você vê uma resenha, quando você vê alguém falando sobre o livro, ou até mesmo um filme. A experiência de você ler o livro e de você ver como o autor criou aquilo tudo, aquele cenário, os diálogos, a ambientação, e você vê a forma como tudo foi construído é ímpar, é incrível. Então, tenha uma experiência de ler esse livro, se vocês puderem. Por fim, vamos à parte da cosmovisão cristã. Como foi a forma que eu interpretei esta obra à luz da cosmovisão cristã. Antes de mais nada, eu gostaria de destacar que existem várias interpretações acerca deste livro, e uma das possíveis é de que o Gregor sofreu de depressão ou alguma outra doença, incapacidade física ou até mesmo mental, tá? Existe essa interpretação acerca da transformação do Gregor. É possível sim essa interpretação, mas independentemente disso, o que mais me chama a atenção é o contexto da obra e também a vida do autor. Considerando que naquele tempo a produtividade era mais importante do que a dignidade humana e que o autor ele odiava o seu trabalho, assim como a maior parte das pessoas naquela época que eram também exploradas pelos seus empregadores. Eu vejo que o Gregor ele deixou de ser um humano porque ele abdicou dos seus sonhos, dos seus interesses, de toda a sua vida, do seu bem-estar para se tornar um escravo do trabalho. É louvável ajudarmos a nossa família, mas o problema é que o Gregor ele deixou de existir para se tornar uma peça de um maquinário, sempre disponível, pronto e forçado ao extremo para produzir. Mas a única pessoa que pôde se sacrificar inteiramente foi Jesus. Nós não conseguimos essa autoanulação extrema, pois somos humanos. Nós estamos suscetíveis a adoecer, assim como o Gregor, seja física ou mentalmente. Estamos suscetíveis ao cansaço, ao desânimo, às situações que nos rodeiam. Todas as nossas formas de autoanulação, elas são insuficientes. E por quê? Porque por mais que nós nos sacrifiquemos, ainda assim será insuficiente para suprir a totalidade das necessidades do nosso próximo, daqueles que nós amamos. É um fardo pesado demais para um simples ser humano carregar. Não somos perfeitos como Jesus para conseguirmos carregar um fardo tão pesado que nós não conseguimos suportar.
Sim, nós somos chamados a amar o nosso próximo e a nos sacrificarmos por ele. Mas nós não somos chamados a ignorarmos a nossa condição humana na qual nós somos limitados. Ao que me parece, o grego estava mais preocupado em agradar a sua família, e isso lhe custou a sua humanidade. Viver para agradar os outros nos diz qual é o Deus que estamos servindo. E este Deus não é o Senhor. Estamos em um contexto diferente da segunda revolução industrial, mas há algo que se repete no nosso contexto atual. E o que se repete é que nós somos definidos pela nossa produtividade, por nosso trabalho. E quando isso acontece, quando o trabalho ele toma o centro do nosso coração, nos tornamos como bichos, insetos, burros de carga, como peças de máquina que não têm capacidade de sonhar, que não têm desejos, não têm afeições. Apenas servem e produzem. É para isso que as máquinas foram criadas. Como já dizia o autor James K. A. Smith, você é aquilo que ama. Além de sermos definidos pelo que nós produzimos, a aparência também é um outro grande fator que as pessoas têm levado a um certo grau de importância, como nós já discutimos no livro O Retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Eu fiz essa análise aqui no canal, se você tiver interesse de assistir, vou deixar aqui no card. Eu vejo que a família do Grego não só se afastou dele porque ele não podia mais trabalhar, gerar renda para dentro de casa. Percebo também que por conta da aparência dele, até porque eles sentiam repulsa e desconforto de estarem perto do Grego. Como eu disse, o Grego ele assumiu uma carga pesada demais para ele conseguir suportar. A diferença do sacrifício de Grego para o de Jesus são várias, mas a primeira delas é que o Grego ele é apenas um homem e Cristo, homem e Deus. Grego ele queria agradar a sua família, Jesus queria agradar o seu pai. E a terceira diferença é que Grego ele acreditava que os seus esforços eram suficientes, mas ele falhou. Jesus, no entanto, foi suficiente e o seu sacrifício nos rendeu salvação. Jesus se sacrificou por nós para que a gente não precisasse viver como o Grego, escravos da opinião alheia, escravos em agradar as pessoas, escravos de um trabalho que nos suga com o objetivo de encontrar identidade e senso de importância. A nossa identidade está em Cristo. Alan Porto, no seu livro Produtividade Redimida, nos confronta ao dizer o seguinte: nós somos inseguros a respeito de nossa identidade e por essa razão tentamos firmá-la a partir de diferentes referenciais. Esse autor ele também ressalta sobre o perigo de firmarmos a nossa identidade no trabalho. E esse perigo se deve ao fato de que nós podemos acabar entrando em um burnout ou até mesmo ante a perda do emprego, cairmos em uma depressão e um profundo desespero. Por outro lado, quando firmamos a nossa identidade nas pessoas, nós viveremos escravos delas. Nós não saberemos como dizer não e não saberemos estabelecer limites. Nós podemos produzir com responsabilidade, até mesmo escolher um trabalho, quem sabe, mais saudável e descansar de verdade. Sabe por quê? Porque Jesus fez o trabalho perfeito em nosso lugar. Esse autor ele vai inclusive destacar que Jesus cumpriu o seu chamado e não se distraiu e não fugiu dele. Ele recebeu a ira de Deus sobre si e ele fez o trabalho perfeito no nosso lugar. Por isso podemos produzir com responsabilidade e descansar de fato. Claro que existem pregadores e trabalhos abusivos. Não estou romantizando uma realidade que ainda existe no nosso século. Oro, inclusive, para que, caso você esteja neste cenário, nesta situação, que o Senhor possa abrir portas, que o Senhor possa abençoar você com uma outra oportunidade de trabalho mais saudável, mais digna. Mas a questão aqui é quando nós escolhemos viver como o Grego. Quando nós acreditamos que a nossa segurança e a nossa esperança pode ser atingida pela força do nosso braço. O Senhor nos garante que nós podemos descansar nele. Quando nós estamos dormindo, Ele está acordado trabalhando. Sabe aquela frase, enquanto eles dormem, trabalhe, estude. Só Deus pode trabalhar enquanto você dorme.
sem se cansar e sem sofrer burnout. Nós costumamos abraçar a nossa finitude e queremos ser independentes do Senhor. Mas descanse nesse consolo de que Ele proverá para você e para a sua família, de que Ele está cuidando de você e que Ele é quem define a sua identidade e o seu valor. Então, quando você estiver muito bem de produtividade, a sua identidade está firme em Deus. Quando você falhar na sua produtividade, a sua identidade continua firme em Deus. Se você é reconhecido pelas pessoas, valorizado pelas pessoas, a sua identidade está firme em Deus. Se você não é valorizado, a sua identidade continua firme no Senhor. Nós não trabalhamos para ter o controle das coisas, mas simplesmente para responder o chamado de Deus. O livro Produtividade Redimida, do Timothy Keller, nos ensina algo muito precioso. Esse livro aqui, ó. Ele fala o seguinte: quando buscamos outra maneira de nos justificar ou aprovar, estamos sendo idólatras. Por mais que o Grego odiasse o seu trabalho, era ele que era a sua fonte de segurança. E quando veio a incapacidade para trabalhar, isso tomou-lhe tudo: a sua identidade, a sua família, a sua esperança e, por fim, a sua vida. Segundo Martinho Lutero, idolatria é buscar em algo criado somente o que Deus pode nos dar. Ele também escreveu o seguinte: aqueles que não confiam continuamente em Deus e em sua mercê, graça e boa vontade, mas buscam seu favor em outras coisas ou em si mesmos, não guardam esse mandamento e praticam a verdadeira idolatria. Bom, daria pra gente falar muito mais coisas, inclusive sobre os outros membros da família do Grego, mas não vou fazer isso porque senão o vídeo vai ficar muito grande, maior do que ele já está. Quem sabe em outra oportunidade, caso você tenha interesse, a gente venha conversar sobre os outros membros da família do Grego também. Bom, eu recomendo essa leitura preciosa. Foi a minha segunda leitura e pretendo não parar, por mais que seja um livro doloroso de ser lido. Se você quiser adquirir o livro A Metamorfose ou qualquer um dos livros que eu tenha falado aqui neste vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Que aí já vai te direcionar para a página da Amazon e ali você pode efetuar a sua compra. Muito obrigada pelo seu precioso tempo. Espero que este vídeo tenha sido edificante. Agora me conta aí nos comentários, você já leu A Metamorfose? Qual foi a sua interpretação dessa história? Se você já leu outro livro do autor, me conta aqui nos comentários, me fala como foi a sua experiência. Até a próxima leitura, um grande beijo!